Olá, gente. Fábio Cordeiro falando. Nós vamos começar nosso estudo sobre o reino Animalia e especificamente sobre os invertebrados. Antes de mais nada, a gente vai dizer o que são os animais. E antes de dizer ainda o que são os animais, nós vamos fazer uma brevíssima revisão do que a gente viu até agora. A gente estudou os procariotos, o reino Monera. Nós vimos que eles são unicelulares e procariotos, né? Nutrição deles é absortiva ou fotossintética. O movimento é por flagelo de tubulina, que é uma proteína que faz com que ele se movimente. Reprodução assexuada, tá? Pode ser por divisão binária. E nós temos bactérias, cianobactérias, algas verdes, etc. Então, esse é o reino Monera. Nós vimos também o reino dos protistas, também chamado de protozoa. São unicelulares, só que eucariotos agora. A estrutura celular é muito mais complexa. A nutrição também é absortiva ou fotossintética. O movimento também pode ser por flagelo, pode ser por cílio ou pode ser por pseudópodes. A reprodução pode ser assexuada e sexuada. E exemplos disso nós temos o fitoplâncton, o zooplâncton e alguns que causam doenças também. Vimos o reino dos fungos, né? São eucariotos, só que agora são multicelulares. Antes nós tínhamos só unicelulares. Nós temos uma parede celular de quitina, que é um polissacarídeo ali. A nutrição é heterotrófica, absortiva e saprófita, ou seja, heterotrófica porque ele não produz seu próprio alimento, vai absorver o que está no meio e vai se alimentar de coisas que já morreram, vai ser um organismo decompositor e bastante importante para a nossa vida. Não tem movimento, né? Pode ser reprodução assexuada e sexuada, então nós temos os exemplos das leveduras, os cogumelos e molds aqui seria aquilo que vai aparecendo ali no pão, por exemplo, que vai, me fugiu o termo agora. Estrutura celular das plantas, nós vimos que ele tem uma parede celular de celulose, presença de plastídeos, tá? Então você tem os vacúolos, você tem a clorofila, você tem vários plastídeos ali de armazenamento ou de outra função. A nutrição é autotrófica, produz seu próprio alimento, produz matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Não tem movimento, a reprodução pode ser assexuada e sexuada. Nós vimos que a reprodução assexuada ela pode ser feita por reprodução vegetativa, estaquia, etc. E exemplos, alga, briófita, né, gimnospermas, samambaias, etc. E os animais agora, que é o que nós vamos estudar, que é o que nos interessa. Célula de estrutura não tem parede celular e plastídeos também. Nutrição heterotrófica. Existem algumas exceções das exceções, onde uma vez encontraram um molusco com clorofila na sua estrutura interna, mas são grandes exceções, tá? Nós não vamos falar de exceções aqui. Nossa preocupação é a regra, até porque o vestibular ele está preocupado com a regra e não com as exceções. Movimento são altamente móveis. Reprodução assexuada e sexuada. Nós vamos ver que alguns fazem reprodução assexuada. E os exemplos são inúmeros, tá? E esponjas, invertebrados, vertebrados, eucariotos multicelulares, etc. Então, agora vamos ver. Olha só. Aqui o reino animal, nós vamos lidar com dois grandes grupos, embora eles não tenham, invertebrados e vertebrados, eles não tenham valor taxonômico, tá? Separação taxonômica, esses termos, mas eles servem para nos ajudar a situar nos animais. Então, nós sabendo que o reino é animal e depois de reino vem filo, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. E nos invertebrados, reino animal, nos invertebrados, aqueles que não têm vértebra, não têm um endoesqueleto, nós temos os poríferos, que são as esponjas, o filo dos selenterados ou quinidários, água-viva, anêmona, caravela, coral, dos plateumintos, que são os vermes achatados, exemplo, o esquistossomos, solitária, dos nemateumintos, que são os vermes cilíndricos, no caso nós temos as lombrigas, as filárias, nós temos os anelídeos,
que são também vermes cilíndricos, só que o corpo é segmentado, no caso a minhoca, a poliqueta, sanguessuga. Nós temos os artrópodes, que é um filo importantíssimo, que envolve aí insetos, aranhas, camarão, lagostiri, lacraias, artrópodes. A característica unificadora dos artrópodes é o seu exoesqueleto de quitina, ok? Isso é exatamente a mesma coisa que tinha na parede celular de um fungo, é o exoesqueleto aqui dos artrópodes. As patas desses caras são articuladas, tá? Então nós vamos ver depois melhor. Nós temos os moluscos, caramujo, caracol, lula, ostra, lesma, corpo mole, alguns têm uma carapaça de carbonato de cálcio. Nós temos os equinodermos, são as estrelas do mar, ouriço, pepino, que são muito parecidos com os cordados em vários sentidos, tá? Isso aí a gente vai ver também. E aí nós temos os filhos dos cordados, que são os protocordados, Amphioxus acidias. Nós vamos ter a classe dos peixes, né, que são os condrites e osteites. No caso, raia-tubarão são os condrites, são os peixes cartilaginosos, e os osteites são os peixes ósseos. Os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos. Aqui vai ser depois, e agora nós vamos nos ocupar desses caras aqui, dos invertebrados, ver as características de cada um. Alguns causam doenças importantes, alguns a gente usa economicamente para se alimentar, etc. Então, bastante coisa importante aqui. Agora, as características gerais dos animais. Primeira coisa, né? Há um ponto que nós temos que separar, que são padrões de simetria no corpo de um animal. Então, nós temos animais com simetria radial e simetria bilateral. Simetria radial é quando você tem vários planos longitudinais que passam pelo centro e dividem esse animal em partes idênticas. Ora, aqui nós temos um animal com simetria radial. Veja, você corta em qualquer plano aqui, esse animal, você vai dividir em duas partes idênticas. Tá? Se você fizer o mesmo com esse aqui, você não vai dividir em partes idênticas. Só tem um plano onde você divide esse animal e vai ter duas partes simétricas ou partes idênticas. Tá? Então, esses com simetria bilateral, eles são mais adaptados a locomover-se, enquanto os com simetria radial, a vocação deles é ficar paradão lá, esperando a morte chegar. Agora, veja bem, outro detalhe aqui, ó, da simetria radial. Isso é simetria radial, tá? Quando eu corto em qualquer plano e eu vou ter duas metades iguais, ok? Então, é isso. Então, simetria radial, a anêmona do mar é a simetria radial. Não tem lado esquerdo e lado direito, tá? Qualquer corte que você fizer vai gerar dois lados idênticos. Simetria bilateral, nós temos um único plano de corte, onde você vai gerar duas metades idênticas, tá? Então, essa é a ideia, beleza? Então, como a lagosta aqui, por exemplo, que é do filo artrópoda, tem lado esquerdo e direito. Apenas um corte imaginário vai dividir esse animal em dois lados. Beleza. Outro ponto importante aqui dos animais é esse, veja bem. Nós temos o zigoto. O zigoto é a formação, né? Uma célula que foi formada pela união de um espermatozoide e um óvulo. Então, o zigoto de um animal passa por uma série de divisões celulares mitóticas, chamadas de clivagem. Então, ele vai se dividir. Uma célula vira duas, duas vira quatro, quatro vira 8 e assim vai. Um embrião de 8 células é formado por 3 ciclos de divisão celular, exatamente, né? Então, você tem uma, depois duas, depois 4, e aí no terceiro ciclo nós temos 8. Na maioria dos animais, a clivagem resulta na formação de um estágio multicelular chamado de blástula, tá? Esse bolo de células aqui. Então, normalmente a blástula é uma bola oca que circunda uma cavidade chamada de blastocele. Então, são alguns termos aqui que a gente usa. Bom, se você faz um corte, uma seção transversal nessa blástula, você vai mostrar aqui essa blastocele, né? E essa blástula por dentro. Então, a maioria dos animais também sofre uma gastrulação, que é um processo no qual uma extremidade do embrião se dobra para dentro, se expande e preenche a blastocele, produzindo camadas de tecido embrionário. E nessas camadas de tecido que vai estar aqui, nós vamos ter a ectoderme, a que vai ficar por fora,
A endoderme, aqui vai ficar por dentro, e nós vamos ter também uma mesoderme, certo? Então, veja bem, ó, a bolsa formada pela gastrulação, chamada de arquêntero, abre-se para o exterior por meio de um blastóporo. Eu sei, são muitos nomes estranhos. Arquêntero está aqui, é como se fosse essa cavidade. E aqui está o blastóporo. Tá? E a endoderme do arquêntero se desenvolve nos tecidos que revestem o trato digestório. Bom, alguns animais eles são classificados como sendo protostômios ou deuterostômios. O que é isso? Os protostômios, esse blastóporo aqui vai dar origem à boca. Tá? Enquanto os deuterostômios, essa primeira cavidade, esse primeiro blastóporo aqui, ele vai dar origem ao ânus. Então, nós humanos somos deuterostômios, onde o nosso blastóporo vai dar origem ao nosso ânus. Tá? Bom, isso aqui a gente vai ver depois. E aí, veja bem. Quando, outro ponto muito importante, considerando isso aqui que eu acabei de falar, tá? De ectoderme, endoderme e mesoderme, nós temos um ponto bastante interessante, que do ponto de vista de classificação dos animais, onde nós classificamos eles de acordo com o desenvolvimento de folhetos embrionários. Nós vamos ter animais acelomados, pseudocelomados e celomados. Tá? Veja, aqui está um tubo digestivo. Aqui está a endoderme revestindo esse tubo digestivo. Aqui está a mesoderme revestindo a endoderme. E aqui está a ectoderme revestindo a mesoderme. Isso aqui é um animal acelomado. Por exemplo, um plateuminto, um verme achatado, ele é acelomado. E a gente vai entender, mas olha aqui. Um cara acelomado. Tá aqui, ó. Então você tem o tubo digestivo, tá? Você vai ter a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. Bom, os acelomados aqui, como as planares, elas carecem de uma cavidade corporal entre a cavidade digestória e a parede corporal externa. Agora, nós temos uma outra categoria que são os pseudocelomados. Um exemplo disso são os neomateumintos. O que é um pseudoceloma? Ora, a cavidade está aqui, aqui vai estar a endoderme, aqui vai estar a mesoderme. Ou seja, a cavidade dele não está circunscrita somente pela mesoderme, mas ela está em contato também com a endoderme. Então, isso é um pseudoceloma. Agora, o que é um celoma de verdade? Um celoma de verdade é isso aqui, ó, onde a cavidade desse cara ele vai estar envolvida, circunscrita somente pela mesoderme, pelas células que formam os tecidos do meio ali, a mesoderme. Então, olhando isso aqui, veja bem, aqui nós temos um pseudocelomado, tá? Seriam os nemateumintos. Tem uma cavidade corporal delimitada por tecido derivado da mesoderme e por tecido derivado da endoderme também, então ela tem contato ali com a endoderme. E aqui nós temos um celoma verdadeiro, tá? Os animais mais complexos, eles possuem celoma verdadeiro. Aqui nós temos as minhocas são celomadas, tá? Onde essa cavidade corporal, que é preenchida por líquidos, tá? Incompressíveis, e que isso é bastante importante, nós temos que ter cavidades corporais preenchidas por líquidos para que evite-se choque, para que os órgãos internos fiquem bem resguardados. Tá? Então, nós também somos celomados, nós humanos. Então, a camada de tecido revestindo o celoma e suspendendo órgãos internos da mesoderme. Tá? Então, é isso o que significa esses termos celomado, pseudocelomado e acelomado. Veja, nós vamos estudar bastantes coisas aqui relacionadas com sistema circulatório. Ele pode ser do tipo aberto ou fechado. Tá? O sistema circulatório fechado é aquele onde o sangue ele circula por vasos, ok? Não por grandes espaços no nosso corpo. Nós temos também sistema digestório, que pode ser do tipo completo ou incompleto. Do tipo completo, quando nós temos os enterozoários completos, quer dizer que o animal ele tem uma boca e ele tem um ânus do outro lado. E a digestão vai ocorrer nesse percurso entre a boca e o ânus.
Então, isso é um sistema digestório completo, mas tem alguns que não tem sistema digestório completo. Ele é incompleto, ele só tem uma cavidade, onde ele se alimenta por aqui e ele também defeca por aqui. Então, esse é o sistema incompleto. Nós temos diferentes tipos de sistema excretor, tá? Rins primitivos, etc. Tá? Então, meios diferentes de equilíbrio osmótico do corpo. Então, várias diferenças aqui que vão ser importantes que a gente vai estudar aí ao longo dessas aulas. Muito bem. Vamos começar então. Agora já sabemos o que são os animais, já demos um panorama geral deles e agora nós vamos começar falando dos nossos queridos poríferos, que é o nosso grupo mais simples, tá certo? Veja, então nós temos aqui os poríferos. O que são os poríferos, afinal de contas? Veja, os poríferos são popularmente chamados de esponja do mar. Então, a gente já viu isso aqui em algum lugar, tá? São esponjas do mar, são conhecidos por serem invertebrados, aquáticos, que vivem grudados em alguns substratos, eles não se movem. Sua principal característica é a presença de poros pelo corpo, são microporos que vão estar aqui, daí o seu nome, tá? E pode ter vários formatos, cores, tamanhos, etc. São animais aí filtradores, tá? São chamados informalmente de esponjas, tá? São animais sésseis. O que quer dizer sésseis? Que ele fica parado, ele não se move. Não tem tecido verdadeiro, não tem aquela mesoderme, ectoderme que a gente viu lá, tá? Vivem como animais filtradores, eles ficam ali e a água que vai passando eles vão filtrando. Capturam partículas que passam pelos canais internos de seus corpos. Tem mais ou menos 5.500 espécies de poríferos. Veja, outro ponto importante aqui dos poríferos é o seguinte, eles têm algumas células muito importantes. Veja bem, vamos olhar aqui mais de perto. Então aqui nós temos um exemplo de uma esponja e aqui nós estamos olhando ela bem de perto. Então a parede dessa esponja aqui, ela consiste de duas camadas de células separadas por uma matriz gelatinosa, tá? Ou matéria intermediária, que é o mesoilo, ok? Então, tá aqui a parede. Depois ela tem uma epiderme, tá? Que são células bem compactas. Depois nós temos os poros, que são esses furinhos, fundamental para o porífero, porque ele é um animal filtrador, que é por aqui que vai passar a água, tá? Nós temos depois o número 4, que seria a espongiocele, que é a água que passa pelos poros entra nessa cavidade grande aqui, chamada de espongiocele. Então, você tem uma cavidade, é um tubo oco esses caras aqui. Depois nós vamos ter os coanócitos, que são essas célulazinhas aqui, e aqui nós estamos dando um zoom no coanócito. Essa célula é muito importante, por quê? Essa espongiocele, aqui nós temos o ósculo, que é a boca, né? Vamos supor. E é claro, nós não temos um tubo digestório. Outro ponto, nós não temos uma cavidade digestória. A digestão desses caras aqui é intracelular. É o tipo de digestão mais primitiva que existe. E claro, esse é um animal mais primitivo, mais simples que existe. Então, a espongiocele é revestida com células flageladas, que são os coanócitos aqui. Eles têm um flagelinho que eles ficam batendo, tá? E eles criam uma corrente que drena a água pelos poros, tá certo? E aí a água que entrou no poro vai ser capturada aqui pelo coanócito. Aí o alimento entra agora na estrutura da esponja. Aí esse movimento do flagelo também drena a água através do seu colar, né, de projeções, semelhante a dedos, e vai ser engolfada pela fagocitose aqui, ou digerida e transferida para os amebócitos. Olha só, então os amebócitos são essas células aqui que vão estar muito próximas aqui aos coanócitos, que vão pegar, vão digerir, vão comer aquilo que foi ingerido ali pelo coanócito. E é ela que vai se mover, tá? Ela se move, é uma célula mais dinâmica que vai estar aqui dentro. Aqui. Aí os amebócitos, elas podem transportar nutrientes para outras células e produzir matérias, tá? Para fazer crescer a célula, para fazer fibras de esqueleto, espícula e fazer com que a esponja cresça realmente. Muito bem.
Agora, como que esses caras se reproduzem? Simples, é brotamento, tá? Então, se uma esponja inicial surge um broto e pode ficar preso a ela ou se soltar. Então, surge um brotinho aqui que vai crescendo, crescendo, ela pode se soltar, se estabelecer em outro lugar e gerar uma esponja nova, tá? Isso é brotamento, é uma forma muito simples de reprodução, o que? Assexuada. Você pode ter gemulação também, esponjas de água doce, surgem as gêmulas, que são os amebócitos indiferenciados. Lembra, eu falei dos amebócitos, que são aqueles que se movem ali, e eles são amebócitos indiferenciados e que formam gêmulas, que formam aglomerados de células que vão crescendo, tá? Protegidos por um envoltório rígido, formado por espículas, que são aquelas células rígidas, e nesse envoltório existe uma região chamada micrópila. E aí ele vai crescer por gemulação. E também nós temos a fragmentação. Você pode pegar uma esponja dessa, quebrar em vários pedacinhos, e esses pedacinhos novos vão gerar esponjas novas, tá? Grande capacidade de regeneração, pode regenerar esponjas inteiras. Bom, isso aqui é interessante, olha, as esponjas elas produzem uma variedade de antibióticos e outros componentes diversos. Então os pesquisadores, eles estão hoje isolando esses compostos, o que são promissores para luta com doenças humanas. Tá? Um exemplo é um composto chamado cribrostatina. Ele é isolado de esponjas marinhas e podem matar bactérias que são resistentes à penicilina, certo? Como, por exemplo, os streptococcus. Outras esponjas, outros componentes de esponjas estão sendo tratadas como possíveis agentes anti-câncer. E agora, todas as questões de vestibular, eu não deixei para o final, a gente vai vendo à medida que à medida que a gente vai estudando os filos, tá certo? Então, aqui, para começar, para aquecer os tambores, uma questão da Unifesp, 2007. Esta é a turma do Bob Esponja. Então, você tem o Bob Esponja, o Patrick, o Lula Molusco e o Senhor Caranguejo, Siriguejo. Tá? O Bob Esponja não é do meu tempo. Agora, o Lula Molusco é supostamente uma lula, ok? Patrick, uma estrela do mar. O Senhor Siriguejo é um caranguejo. E o Bob é supostamente uma esponja do mar. Cada um, portanto, pertence a um grupo de animal diferente. Se eles forem colocados segundo a ordem evolutiva de surgimento dos grupos animais a que pertencem, teremos, respectivamente, ou seja, se você não entendeu ainda o que significa respectivamente, eu sugiro que você entenda, porque 40% da prova do Enem é você saber o que significa respectivamente. Aqui ele pediu uma ordem evolutiva, do menos para o mais, do mais simples para o mais complexo. Então, respectivamente, nessa ordem, do mais simples para o mais complexo, nós temos quem? Cara, o mais simples é a esponja e ponto final. Então, aqueles que não têm esponja aqui, começando com o primeiro, você já exclui, tá certo? O Lula não é o mais simples. A estrela do mar não é o mais simples. A estrela do mar é um equinodermo. O Lula é um molusco. Então, estrela do mar, equinodermo, de novo. Então, fica entre o A e a B. Então, a esponja do mar seria o ser mais simples. Agora resta saber qual dessas duas aqui. Veja, depois da esponja do mar, nós vamos ter, aqui fala que é a estrela do mar. Não, a estrela do mar é um equinodermo. E ela é muito parecida, tem algumas características dos cordados, que são aqueles com dos vertebrados. Por exemplo, a estrela do mar ela tem um endoesqueleto. Então, ela não é a segunda mais simples, tá certo? Então, a gente já tira isso aqui também. Depois Lula e caranguejo. Não, então a resposta seria essa. Ó. Primeiro é a esponja do mar, tá? Depois Lula, que é um molusco, tá? Depois o caranguejo e a estrela do mar. Ah, mas entre a esponja do mar e entre o Lula ainda tem coisa, não tem? Aqui no meio de animais que são mais simples para o mais complexo? Tem, exatamente. Tem os quinidários, plateumintos, nemateumintos, para depois chegar aqui na Lula. Mas o que ele está pedindo é, respectivamente, entre esses quatro animais, nós temos o Bob Esponja, a esponja que é a mais simples, depois o molusco, depois o siriguejo, tá? Que é um artrópode, e por fim
tá? O Patrick, que seria a estrela do mar, que seria o mais complexo desses todos aqui. Muito bem. Com isso, a gente finaliza porífero e vamos para quinidários. Isso mesmo. Muito bem, jovens. Nós não vamos falar tudo nessa aula, obviamente, não se assuste, tá? Com essa longa lista aqui de coisas para a gente ver, mas é que a gente precisa começar. E eu vou dividir essa aula em alguns vídeos. Bom, vamos falar dos quinidários então. Os quinidários abrangem corais, medusas, água-viva, hidra, tá? Esses animais são diploblásticos, ou seja, eles têm dois grupos de tecidos, tá? São diblásticos ou diploblásticos. Tem um plano corporal radialmente simétrico, então a simetria deles é radial, ok? Que inclui uma cavidade gastrovascular. Aqui tem uma novidade evolutiva. Nos poríferos nós não tínhamos cavidade gastrovascular, aqui nós temos uma cavidade gastrovascular, onde essa digestão não vai ser feita intracelularmente, não vai ser feita dentro de uma célula, vai ser feito dentro de um espaço. Então isso é uma novidade evolutiva e é um sinal de complexidade. Nós estamos indo de coisas simples para animais mais complexos. Nós temos uma abertura única que serve tanto de boca quanto de ânus. Então, o sistema digestivo desse cara é do tipo incompleto. Bem, o que mais que a gente pode falar desses indivíduos aqui, ó? Nós temos dois tipos deles. Nós temos os quinidários que são do tipo pólipo, que eles são sésseis, ficam paradões, tá? E nós temos os quinidários do tipo medusa, que são, por exemplo, as águas-vivas e tal. Então, eles saem por aí, né, capturando alimentos e tudo mais, são móveis, eles se movem, enquanto os pólipos aqui são sésseis. Esse pólipo ele pode ser confundido com um porífero, mas não é um porífero. Por que não é um porífero? Porque esse cara aqui, ele é um diploblástico, ou seja, ele tem dois conjuntos aí de tecidos embrionários, uma endoderme e uma ectoderme, provavelmente. Ele vai ter tentáculos que se movem, ele não tem poros, tá? Ele tem uma cavidade gastrovascular, ok? Onde a digestão vai acontecer aqui dentro. Ele tem uma gastroderme, ele tem uma mesogleia, que é o que vai circundar aqui, tá? E uma epiderme. Nós vamos ver melhor rapidinho isso aqui. Bom, aqui nós temos essa camada de epiderme, né? Derivada da ectoderme, uma camada interna de gastroderme, que vai estar em amarela ali, que é derivada da endoderme. Por isso que esse indivíduo aqui, ele é dipoblástico, porque ele tem dois folhetos embrionários, tá? Uma endoderme e uma ectoderme. É isso que significa dipoblástico. A digestão começa na cavidade gastrovascular, vai começar aqui dentro, tá? E é completada dentro de vacúolos digestivos que vão estar aqui fora, aqui no interior dele, nas células gastrodérmicas. Imprensada entre a epiderme e a gastroderme está uma camada gelatinosa, que é essa mesogleia. Muito bem. Olha só, um resumão aqui, bem bonitinho. Eu tinha posto o crédito aqui da moça que fez isso, mas acabou sumindo. Não vou lembrar o nome dela agora. Enfim. Aqui nós temos então os quinidários, tá? O habitat são geralmente marinhos, mas existem representantes de água doce. São diblásticos, como eu disse para vocês, dois folhetos germinativos, né, ou embrionários, no caso a ecto e a endoderme. Eles possuem quinidócitos, que são essas células urticantes que liberam toxinas, isso, tá? Então, alguns vão liberar toxinas aqui. Por exemplo, a água-viva, ela libera uma toxina que vai queimar a tua pele. Indivíduos, então você tem anêmonas do mar, corais, água-viva, caravela portuguesa, hidras, então são todos participantes aqui desse grupo dos quinidários, do filo dos quinidários, que também são chamados de selenterados, tá? É um sinônimo para quinidários. As trocas gasosas desses caras acontecem por difusão, já que eles não têm sistema respiratório e cardiovascular e excretor. Então, vai acontecer por difusão. O oxigênio que está difundido na água vai migrar do ponto menos concentrado, do mais concentrado, perdão, para o menos concentrado, e aí, então ele se difunde, e aí ele aproveita essa difusão. Então você tem esse quinidócito, né, que tem um fragmento urticante, que ele usa para capturar presas, e de defesa também, que pode provocar queimadura.
Esses caras se reproduzem como? Eles são monóicos, que podem ter autofecundação ou fecundação cruzada. O que é um monóico, meu filho? Monóico também é um sinônimo para hermafrodita, onde os dois sexos estão no mesmo indivíduo. Nós, normalmente, nós somos dioicos, tá certo? Os caras, os animais ou as plantas que têm sexo separado, você tem a planta macho, a fêmea, são dioicas. O animal macho e o fêmea são dioicos, enquanto os monóicos são hermafroditos. Os dois sexos têm no mesmo indivíduo. Ele pode se autofecundar, reproduzir-se ele mesmo, ou pode ter fecundação cruzada, tá? Dois indivíduos se encontram e um fecunda o outro. Os dioicos têm necessariamente fecundação cruzada. Então você tem os monóicos e você tem os dioicos também aqui nos quinidários. Metagênese. No ciclo de vida, determinados quinidários, ocorre um processo chamado de metagênese. A gente já viu isso em planta, mas consiste onde você tem uma parte assexuada, uma reprodução assexuada e depois uma reprodução sexuada. Então, nesse caso aqui, nós temos que os pólipos originam medusas, tá? Que vão reproduzir sexuadamente. Tá? Então, o pólipozinho, ele produz medusazinhas, e essas medusazinhas que vão produzir sexuadamente, que vão liberar espermatozoides e óvulos, vão se unir e produzir um novo pólipo. Tá? O zigoto se divide na forma de uma larva, que nada até se fixar no substrato onde se desenvolve o novo pólipo. Então, é isso. O pólipo produz medusas por meio assexuado. Tá? Essas medusas liberam, nós temos medusinhas que vão liberar espermatozoides e óvulos, eles se unem e agora nós temos um ovo ou zigoto que vai se estabelecer, vai parar numa pedra e vai produzir um novo pólipo. Então isso é chamado de metagênese ou alternância de gerações, tá? É fixo, tá? Aspecto cilíndrico, o pólipo, boca para cima, rodeada de tentáculos. E a medusazinha é livre, assemelha-se a um sino, a boca para baixo, rodeada de tentáculos. Muito bem. E aí, tá? Nós temos aqui, veja, os medusoários, tá? Você tem várias medusazinhas, várias espécies, tá? Muitas medusas são bioluminescentes, alimento capturado pelos tentáculos aqui com os nematocistos, que é aquela estrutura de guerra, né, de ataque, é transferida aos braços orais que carecem de nematocistos para o transporte até a boca, que é uma vespa do mar. Olha só. Então aqui nós temos outros tipos de quinidários, nos casos são os antozoários, tá? Aqui nós temos as anêmonas do mar e aqui nós temos os corais, corais estrela, que vivem como colônias de pólipos, são paradão lá, seus corpos moles, são circundados por um rígido esqueleto. Então os corais são feitos aí de quinidários, tá? Os corais são importantíssimos para a biodiversidade marinha, eles são o abrigo de peixes, de outros animais aqui. Algas interagem com os corais, que fazem fotossíntese, que produzem alimento para outros peixes e algas e próprios quinidários, etc. Então, são fundamentais para a saúde do oceano os corais, tá? Veja, tão fundamentais que se a gente encher a atmosfera de CO2, ele vai se dissolver no oceano, tá? O CO2 mais água forma o ácido carbônico. Esse ácido carbônico aqui, ele se dissocia em íons hidrogênio e bicarbonato. Esse íon hidrogênio aqui, ele capta o carbonato, tá? O carbonato e forma o quê? Novo bicarbonato. E esse bicarbonato é a matéria-prima para a construção do carbonato de cálcio, que é o que faz o coral. Então, se eu encho de CO2 a atmosfera, ele acaba se difundindo ácido carbônico. O ácido carbônico libera os H+, os prótons H+, acidificando essa água. E esse próton H+, aqui, ele sequestra o carbonato que deveria ser usado para fazer o carbonato de cálcio, tá certo? E isso você vai diminuindo o número de corais. Isso aqui é empiricamente verificado que acontece isso. Muito bem, jovens. Olha só uma questãozinha aqui marota do vestibular da Federal do Ceará.
Diferentes estratégias foram desenvolvidas pelos diversos taxons para aumentar a eficiência do processo de captura e subsequente gestão de alimento. O tipo mais primitivo de cavidade com função digestória conhecido é. Então ele quer saber qual foi o primeiro estômago da história dos animais. Bom, é a cavidade amniótica do estômago, celomática da rádula? Não, meu filho, é a cavidade gastrovascular dos nossos queridos quinidários, também conhecido como selenterados. Então, essa cavidade gastrovascular foi a novidade evolutiva aqui, tá ok? Agora, outro ponto importante que nós temos é o quinidócito, tá? Falando um pouquinho mais dele, ó, ele funciona como, ele tá preso aqui, funciona como uma mola, tem um gatilhozinho, e aí você tem uma descarga quando o quinidário ele se sente ameaçado ou ele quer capturar uma presa, tá? Então esse tipo de quinidócito aqui contém uma cápsula urticante, que é o nematocisto, tá? Possui um filamento enrolado e o gatilho é estimulado pelo contato e aí, ou por certa substância química, o filamento dispara e vai perfurar a presa, liberando veneno. Outro ponto aqui importante, olha só olhando em detalhes, a questão da reprodução, como é que esses caras se reproduzem. Olha que bonito isso aqui, ó. Aqui nós temos uma colônia, tá? Que de pólipo, ele está paradão lá, ele vai se reproduzir por brotamento, tá? E esses pólipos aqui, eles vão ter esses tentáculozinhos, né, para alimentação e beleza. E aí, olha que maravilha, ele vai brotar por células especializadas aqui, ele vai brotar umas medusinhas. Olha só, outros pólipos, então, alguns são especializados em alimentação e outros vão ser especializados em reprodução, em fazer com que a espécie ela se prolifere. Então, esses pólipos especializados em reprodução, eles não têm tentáculos e produzem essas medusas pequenininhas por brotamento assexuado. E aí você vai ter essas medusas, veja que maravilha. Aí as medusinhas, elas nadam para fora da colônia em outro lugar, então elas são natantes, né, livre natantes, vão sair por aí para colonizar outros lugares. Crescem e se reproduzem sexuadamente. Você vai ter a produção por meio de meiose de óvulos e de espermatozoides. Eventualmente eles se encontram e quando um espermatozoide encontra um óvulo, tchananã, nós temos um zigoto. Esse zigoto, que também é chamado de ovo, ele vai se reproduzir agora por mitose, exato, e ele vai fazer o quê? Ele vai parar em algum lugar, tá? Ele vira uma larva, uma plânula que tem cílios e ele vai estacionar em algum lugar. Quando ele se estaciona, né, ele fixa nesse substrato e vai desenvolver um novo pólipo. Nessa fase aqui das setas rosas, nós temos uma fase diploide. Diploide, eu já falei para vocês muito lá na aula de vegetais. Diploide é quando nós temos os dois conjuntos cromossômicos, um que veio do pai e outro que veio da mãe. Uma célula diploide humana, nós temos 46 cromossomos, que são longos pedaços de DNA. 23 vieram do meu pai e 23 vieram da minha mãe. Então isso é uma célula diploide. A célula haploide é o espermatozoide em si, que ele só tem 23, ou o óvulo, que só tem 23 também. Então, aqui está a parte haploide, ok? Então, esse é o ciclo de vida de alguns dos selenterados, ou quinidários. Muito bem, e para fechar, quinidários, e não se fala mais nisso, tá aqui, ó. São células de defesa dos selenterados. Por isso que é importante você saber que, às vezes, nos vestibulares, o termo quinidário e selenterados, eles são sinônimos e pedidos indistintamente, tá? Então, que células são essas, meu filho? Os quinidoblastos, os coanócitos, os escleroblastos, os solenócitos ou os pinacócitos. Ora, a gente já viu, né? Então, são os quinidoblastos, que são as células de defesa aqui dos selenterados. Muito bem, fechamos aqui quinidários e, ora, 40 minutos de aula. Tá, não vai dar tempo. Olha só, eu vou parar por aqui, tá? Nós vamos aos pouquinhos, para não ficar uma aula muito cansativa. Nós temos bastante coisa aqui para ver. Então, essa aula de hoje foi uma introdução aos animais, os poríferos, nós vimos, as esponjas, e agora os quinidários, tá? Então essa foi a nossa parte 1 aí do reino animal. E depois a gente segue
para as demais na aula 2 e na aula 3. Vai ter que ser dividido em 3 aulas esses invertebrados. Muito bem, seria isso. Muito obrigado pela atenção. Hasta la vista.